direto da Central Jurídica, muitas dúvidas sobre direito previdenciário. E hoje, Cirantão, para responder essas dúvidas, nós estamos recebendo a advogada doutora Júlia Braga Caldas, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Cir, tudo dia, bem? Júlia. Bom dia a todo mundo. Vamos começar falando sobre o auxílio acidente, doutora. A Solange quer saber o que é o auxílio acidente e quem tem direito? Então, o auxílio acidente ele é um benefício previdenciário que tem uma natureza indenizatória. Ele é destinado às pessoas, né, os segurados, que em razão de algum acidente vieram adquirir uma sequela que de forma permanente vai trazer uma redução da capacidade elaborativa. Então, quem tem direito a eles, né, são pessoas que contribuem para o INSS e segurados que são os empregados, trabalhadores avulsos, os segurados especiais e os empregados domésticos. Mas isso, os empregados domésticos, somente a partir de 1º de junho de 2015, que foi quando foi publicada a Lei Complementar 150, que regulamentou, né, a questão dos domésticos. O que significa falar redução da capacidade colaborativa? É a redução da capacidade elaborativa, né, que é vinculado ali ao trabalho. Então, a pessoa, ela permanece capaz, ela permanece conseguindo trabalhar, mas por razão do acidente, né, ela teve causas impeditivas que vão diminuir a eficiência do trabalho dela. Então, a gente gosta, né, dar exemplo, acho que fica mais fácil. Por exemplo, uma pessoa que é operadora de caixa, né, trabalha ali com as mãos para dar o troco, para, né, colocar tudo na sacola, vem a ter um acidente e a mobilidade da mão fica prejudicada. Ela não vai mais trabalhar da mesma forma, ela perde um pouco a eficiência, ela continua, né, podendo trabalhar, mas não da mesma forma. Então, existe uma redução da capacidade elaborativa dela. A ouvinte Maria Inês, do bairro Nova Granada, ela quer saber o seguinte, quem contribuiu, por quanto tempo que você tem que contribuir para ter direito a esse benefício? Então, o auxílio acidente não tem uma quantidade mínima de contribuições para ter direito a ele, né? É só necessário a pessoa ter qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado, né? Ter pelo menos uma contribuição em dia ali no INSS, e essa contribuição vai ter um tempo ali de validade. Então, se acontecer dentro desse período em que ele tem essa qualidade, ele tem direito, mesmo tendo uma contribuição só. Aquele servente de pedreiro que foi trabalhar na construção, numa empresa, não é verdade? E com 1 mês de trabalho ele tem um problema lá, não é verdade? Ele machuca e etc, né? Exatamente. E assim, é importante colocar que esse acidente, ele não necessariamente precisa ser um acidente do trabalho. Pode ser um acidente de qualquer natureza. Sendo por um fato externo, né? Mas a pessoa se acidentou e teve essa redução da capacidade, né, de forma permanente, ela tem direito ao auxílio acidente. Olha, a Raquel está aqui no YouTube, ela pergunta, posso requerer este benefício mesmo acidentado fora do trabalho? Só que o detalhe, já passaram 15 anos. Então, se houver, né, ali a comprovação de que a redução da capacidade ocorreu em razão de acidente, pode se impedir. E aí, como que funciona, tá? O início ao direito do benefício, se a pessoa recebeu um auxílio-doença em razão desse acidente, né? Sofreu acidente, teve ali uma incapacidade momentânea, recebeu um auxílio-doença, passou pela perícia e foi percebido ali que houve uma sequela permanente, o auxílio-acidente tem que ser pago a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença. Se isso não foi feito, é possível ajuizar uma ação pedindo para que seja pago, né, desde lá de trás, respeitando os últimos 5 anos, que é o período prescricional das parcelas. O Adão tem uma pergunta aqui muito interessante. Ele quer saber o seguinte, o auxílio acidente, ele pode aí ser acumulado com outro benefício do INSS ou com a própria renda de trabalho? Pode. Assim, né? Depende. O do trabalho pode, a renda de trabalho, porque o auxílio acidente, ele é uma parcela indenizatória. Ela não substitui o salário. Então, a pessoa pode trabalhar e receber o auxílio acidente. O auxílio acidente é acumulável com outros benefícios do INSS, exceto as aposentadorias. Nenhum tipo de aposentadoria é acumulável com o auxílio acidente, seja por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez. E o auxílio doença,
se a causa, né, do auxílio-doença for a mesma causa do direito ao auxílio-acidente. Mesmo quando é aposentado por tempo de trabalho e não por invalidez? Sim, porque no caso é uma parcela indenizatória em razão da redução da capacidade de trabalho. Se a pessoa está aposentada, né, ela não precisa mais trabalhar. Então, é cessado ali o pagamento dessas parcelas indenizatórias. Olha, agora por último, muitas perguntas por aqui, esse assunto tá bombando, viu, doutora? A Júnia tá perguntando como devo solicitar esse auxílio? Então, o auxílio-acidente, se ele não foi concedido, né, após cessado um auxílio-doença, igual eu expliquei, pode ser feito direto nos canais do INSS, né? Tem o 135 e o próprio site do meu INSS, o balcão virtual, o balcão, né, lá do próprio INSS, onde que vai ser agendado uma perícia. A pessoa vai ter que passar pela perícia, apresentar a documentação médica e a partir dessa análise, né, análise médica, vai ser analisado ali, de fato, se a pessoa tem direito ou não a receber o benefício. Doutora Júlia, quer deixar aí um contato, uma rede social, um site? Claro, vocês conseguem encontrar a gente no Instagram pelo @rcws.sociedadeadv. E o nosso site é o www.rcsadvocacia.adv.br. Nós conversamos com a doutora Júlia Braga Caldas, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Dá um abraço pra mamãe, né? Com certeza. É a Selma. Um abraço pra dona Selma. O papai também, né? Saúde. Com certeza. 9h53 na Itatiaia, hora do café Riachuelo dos Biscoitinhos Barbieri.